Boa tarde a todos, que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Bem, hoje a nossa reflexão é sobre um sentimento nobre, um sentimento que nos aproxima mais de Deus, que nos aproxima mais de Jesus, que nos aproxima da espiritualidade maior. Este sentimento nobre é a gratidão. Gratidão é o reconhecimento por um benefício recebido. Nós corremos tanto no nosso dia a dia, para cá, para lá, resolvendo problemas, solucionando questões que nos surgem no dia a dia, então corre para lá, estamos sempre ocupados e sempre ansiosos para que o dia de amanhã chegue logo, não é assim? Estamos sempre nessa correria de, o próximo, tomara que chegue logo o próximo fim de semana, tomara que chegue logo o próximo feriado prolongado, e é nessa correria que nós vamos, e muitas vezes nessa nossa pressa, nós esquecemos de agradecer. E aí, já pensou se nós tivéssemos acordado hoje só com aquilo que nós agradecemos ontem? Como é que seria? Será que nós teríamos acordado com bastante benefícios? Com poucos benefícios ou com nenhum benefício, já que nós teríamos esquecido de agradecer? São reflexões que precisamos fazer, né? Por isso é muito importante ser grato, de modo que o apóstolo Paulo nos disse para darmos graças em tudo, ou seja, para que sejamos gratos a tudo. Sejamos gratos a tudo. Né? Quanta gratidão nós devemos a Deus, não é? A gratidão a Deus é o reconhecimento da sua bondade infinita, da sua misericórdia, o reconhecimento de que somos seus filhos, fomos criados por Ele. Somos espíritos imortais. Ele nos deu a imortalidade do espírito. Olha só. Porque o Pai nos destinou à perfeição. E seria impossível chegarmos à perfeição em uma única existência, por mais longa que ela fosse. Mesmo que nós vivêssemos 100, 110 anos, jamais conseguiríamos atingir a perfeição nesses poucos anos. Por isso precisamos de muitas e muitas reencarnações para que a gente evolua e evolua e evolua até chegarmos à perfeição que o Pai nos destinou, né? Por isso sejamos gratos a Deus por tudo que Ele nos tem concedido, porque o Pai nos dá tudo o de que necessitamos, né? Ele nos provê com tudo que precisamos. É só ter olhos de ver, porque está tudo na natureza. Quantos e quantos remédios foram desenvolvidos a partir de substâncias retiradas de plantas, de folhas, de raízes, de cascas, não é?
quantos anestésicos foram desenvolvidos a partir do veneno de cobras, cobras peçonhentas, as chamadas serpentes. O veneno da cobra, a partir do veneno da cobra foi feito muitos anestésicos, anestesias, né? Hoje, se nós podemos ir no dentista e sofrer menos na cadeira do dentista, é graças ao desenvolvimento dessas substâncias retiradas desses animais, né? Das tarântulas ao veneno das aranhas venenosas, não é? E tantas outras substâncias, né? Que foram retiradas também de animais. A insulina retirada do porco para que as pessoas diabéticas pudessem receber a insulina que o corpo físico já não fabrica mais, ou fabrica com deficiência, não é? Então, a insulina retirada do porco e tantos outros benefícios que estão na natureza. E nós somos eternamente gratos ao nosso Pai do céu por tudo, porque Ele nos supre com tudo que precisamos, não é mesmo? Gratidão também devemos a Jesus, o nosso Mestre e amigo de todas as horas, que deixou a sua glória, deixou as esferas crísticas para descer e vir lecionar o amor pessoalmente a nós, né? Ensinando qual caminho a seguir para ser bom e perfeito, não é? O caminho do bem, nos ensinando o caminho do bem e como chegar à perfeição. Perfeição essa que nos leva até o Pai do céu. Então, gratidão eterna a Jesus, o nosso modelo e guia. Gratidão ao nosso anjo guardião, ao nosso anjo da guarda, porque este ser superior nos protege, nos ampara, desde que saímos das mãos do Criador. Esse ser vela por nós, sem interferir nas nossas escolhas. Então, gratidão ao nosso anjo da guarda, gratidão também aos nossos benfeitores espirituais, aos nossos amigos espirituais que nos ajudam, que nos intuem, que nos inspiram, que nos orientam, que nos permitem superar os obstáculos, os desafios da nossa jornada terrena, não é? Eles nos dão forças, nos dão coragem para seguirmos em frente. Então, gratidão a esses irmãos que trabalham incessantemente por nós. Gratidão também aos nossos pais. Nós devemos a nossa vida física aos nossos pais. Quanto nós devemos a eles. Então, gratidão aos nossos pais que nos receberam nessa presente encarnação e que se esforçaram ao máximo, se dedicaram ao máximo para nos oferecer o melhor. Então, sejamos gratos aos nossos pais, porque eles nos deram mais do que eles mesmos receberam. Gratidão aos nossos familiares e amigos que nos apoiam, que nos ajudam, tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins, eles estão ali, nos dando
o seu apoio, não é? Então, gratidão aos nossos familiares e amigos, gratidão ao nosso próximo mais próximo, não é? Gratidão aos nossos professores que com empenho, com dedicação e com muita paciência nos transmitiram o conhecimento. Então, gratidão aos nossos professores. Gratidão também às nossas experiências já vividas, né? Sejamos gratos pelas experiências de vida que já tivemos, pelos momentos bons, os momentos ruins, os momentos difíceis e os momentos de tranquilidade, por todos os desafios. Sejamos gratos porque são oportunidades de aprendizado, são oportunidades de amadurecimento. Nós temos dessa maneira muito mais para agradecer do que para reclamar, não é mesmo? Mas, minha gente, o que dizer da ingratidão? Por que será que Deus permite que muitas vezes um bem que a gente faça seja pago com a ingratidão? Por que será? Certamente é porque Deus quer testar a nossa perseverança em fazer o bem. Eu conheci um rapaz que ele era muito prestativo. Ele não podia ver um carro quebrado na rua ou uma pessoa com um carro que morreu no meio do trânsito, o carro, e sempre ele ia ajudar a empurrar o carro, ajudar a pessoa a sinalizar, sempre ajudava, não é? Até um dia que ele foi ajudar uma senhora que o carro tinha morrido, e aí ele foi empurrar o carro dessa senhora, e o carro dela era um desses carros grandes, então imagina o peso, né? E ele se matou ali de empurrar aquele carro, e aí conseguiu fazer o carro da mulher pegar. No que o carro da mulher pegou, ela acelerou e ele quase caiu de rosto lá no chão, porque ela foi embora e largou ele caído lá. Nem um aceno sequer ela deu de agradecimento. Ela foi embora e largou ele lá no meio. Ele ficou tão revoltado que daquele dia para frente ele falou: não ajudo mais ninguém. Não ajudo mais ninguém. A gente se mata para ajudar uma pessoa, a pessoa nem te olha na cara, né? Ah, não, nunca mais. E dali para frente passou a não ajudar mais. A escolha dele. E quantos de nós que uma pessoa muitas vezes vem te pedir uma informação e você dá a informação para a pessoa, né? Explica direitinho por onde que tem que ir, pá, e a pessoa vira e nem fala muito obrigado, nem nada, ou nem deixa você terminar de explicar, vira as costas e sai andando e te deixa falando sozinho. Não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu várias vezes isso, né? Mas eu penso que a minha parte eu fiz. Agora, aí o problema da falta de educação da pessoa, aí já é dela, não é meu, né? A minha parte eu cumpri. Então, não vai ser por esse tipo de atitude desagradável que eu vou deixar de dar informações. Não, eu persevero no bem,
né? Mas vamos falar de uma ingratidão mais terrível, que é a ingratidão dos filhos para com os seus pais. Jesus disse: honrarás a teu pai e tua mãe. Mas infelizmente existem filhos que não sabem honrar pai e mãe. E eu tenho um caso verídico de uma senhora que eu conheci aqui na casa de Timóteo, que me contou certa feita que ela trazia uma mágoa no coração por conta de uma ingratidão que ela sofreu. Ela me contou que há muitos anos atrás, acho que mais de 60 anos atrás, ela morava num bairro bem afastado. E certo dia foi encontrado um bebê que não devia ter mais que um mês de vida, a criança. Foi encontrada num terreno baldio, criancinha toda suja, imunda e coberta de feridas. A criança estava coberta de feridas. E as pessoas nem quiseram tocar no menino, na criança, porque ficaram umas com nojo, outras com receio de ele estar com alguma doença contagiosa. Então ficaram lá. E essa senhora foi e apanhou o menino. Apanhou a criança, levou para casa, banhou. A polícia foi chamada. Naquela época, a pessoa que achava a criança podia ficar responsável pela criança até que alguém reclamasse a criança. Então a polícia veio e ela disse que não havia queixa de nenhuma criança que tinha sido desaparecida, nenhum bebê, né? Não havia queixa nenhuma daquela criança. Então eles deixaram a criança sob a responsabilidade dessa senhora. E ela foi cuidou da criança, lavou, banhou a criança, levou no pediatra, passaram um remédio, o médico passou um tratamento para a criança, ela começou a fazer o tratamento e disse que deu muito, mas muito trabalho para curar aquele menino daquelas feridas que ele tinha por todo o corpo, né? E o tempo foi passando, eles procuraram os meios legais para saber se eles podiam adotar a criança. Naquela época era tudo mais fácil, tudo muito mais simples, e ela com o marido então puderam adotar aquele menino. Ela já tinha 2 filhos biológicos, mas já eram crescidos, quase adultos, né? Então eles adotaram o menino. Criaram ele com todo carinho, sem fazer a menor diferença no tratamento para com ele, que era adotado, e para com os filhos que eram biológicos. Não houve diferença, ela cuidou deu o máximo que ela podia, ela e o marido. Quando ele ficou adulto, chegou numa época, eles fizeram um sacrifício imenso para pagar uma faculdade para ele, que ele queria fazer faculdade de Direito, e eles, com muito sacrifício, conseguiram pagar a faculdade para ele, porque naquela época era tudo mais difícil. Veja que não existia curso superior de graça, assim como hoje tem. Hoje a pessoa consegue aí pelo governo fazer alguma faculdade. Naquela época era bem mais complicado, bem mais difícil. Então eles conseguiram, com muito esforço, pagar a faculdade. Quando chegou no último ano de faculdade, ela disse que o filho começou a mudar. Começou a ficar soberbo, nariz em pé, começou a ter vergonha dos pais, que eram pessoas muito simples. E aí já veio com uma desculpa, arrumou lá uma desculpa, um jeito de não deixá-los ir à sua formatura. Os pais não foram na formatura dele, ele não deixou que os pais fossem. Depois, já formado, trabalhando num grande escritório de advocacia,
já namorando uma moça de uma classe social mais alta. Ele falou abertamente para a mãe que estava noivo, que iria se casar, mas que não queria que a noiva conhecesse nem a mãe nem o pai, porque ele tinha vergonha dos dois. Falou abertamente isso para ela. E um belo dia ele pegou as suas coisas, foi embora e nunca mais voltou. Ela nunca mais soube do filho, porque ele nunca mais procurou por eles. Foi embora, tocou a vida, e ela então ficou muito magoada com o que ele disse para eles e com o que ele fez, com a atitude dele, né? Então, são criaturas que não sabem amar. O ingrato, ele é uma criatura egoísta, né? É uma criatura equivocada. E, infelizmente, não sabem honrar pai e mãe como Jesus pediu, não é mesmo? E certa feita um psicólogo nos contou que ele tem muitos pacientes com queixa dos pais, né? Eles se queixam dos pais pelas coisas que eles não tiveram e não conseguem enxergar o muito que os pais fizeram por eles. Eles não têm essa capacidade de enxergar. Então chegam reclamando, porque meu pai não me dava atenção. Outro vem e fala, eu sou traumatizado porque meu pai não me amava. A minha mãe sempre deu preferência para meu irmão do que para mim. E sempre dessa forma eles vão se queixando, incapazes de perceberem o que eles receberam, né? E, em particular, ele contou o caso de um paciente, um rapaz, que era um rapaz muito bem sucedido financeiramente e profissionalmente, porque esse rapaz conseguiu passar num concurso público muito disputado. Ele passou nesse concurso público, então estava ali com a profissão estabilizada e ele tinha lá um salário de mais de 50 mil por mês, né? Então estava com a vida financeira também estabilizada. E esse rapaz procurou um psicólogo para dizer que tinha a vida estragada porque o seu pai bebia e que aos domingos na sua casa era um verdadeiro inferno, porque o pai bebia. E aí o psicólogo perguntou para ele, mas o seu pai bebia todos os dias? O rapaz respondeu, não, ele só bebia no domingo. E o resto da semana, de segunda a sábado, o que é que teu pai fazia? Ele trabalhava. Onde ele trabalhava? Trabalhava no porto. Ele era estivador. E como é que era a rotina do teu pai? Das 5 da manhã até as 10 da noite, ele passava carregando caminhões. Aí o psicólogo falou para ele, então, no domingo seu pai bebia para esquecer a vida difícil e dura que ele tinha. Certamente era isso. Aí disse que o paciente ficou parado assim, pensando, e falou para o psicólogo, sabe que eu nunca tinha pensado assim? Eu nunca vi as coisas desse jeito. E o psicólogo falou para ele, é preciso se colocar no lugar do outro, né? Para entender melhor a vida que o outro leva. Preciso se colocar no lugar do outro.
E aí o psicólogo falou para ele, perguntou para ele: "E me diga uma coisa, ele pegava o dinheiro que ganhava e bebia tudo em cachaça?" E o rapaz respondeu: "Não, não. Ele pagava o aluguel, ele pagava a minha escola e todas as despesas da casa." Então o psicólogo virou para ele e falou: "Bom, então você está aqui dizendo que o seu pai lhe deve todos os domingos que ele estragou da sua vida, né? Mas você não consegue ver o esforço dele de segunda a sábado para que a sua vida acontecesse. Ele se sacrificou para que hoje você conseguisse passar aí num concurso e ter uma vida estabilizada. E você está aqui me dizendo que ele te deve. É isso mesmo? Ele te deve? Você me desculpe, mas é você que deve a ele. Pense bem." Então, gente, veja, é preciso entender que nossos pais nos deram o que eles podiam dar, né? E certamente eles nos deram muito mais do que eles mesmos tiveram. É preciso se pôr no lugar deles para compreender o tamanho do sacrifício que eles fizeram por nós. Por isso Jesus disse que se seu olho for bom, tudo o resto será. Porque é preciso mudar a nossa maneira de ver. Porque nós temos o péssimo hábito de só ver o lado ruim das pessoas e das coisas. E deixamos de ver o lado bom das pessoas e o lado bom das coisas. E é preciso ver o lado bom. É preciso mudar a nossa ótica, não é? É preciso mudar a nossa ótica. A gratidão é tudo de bom. É tudo de bom. A neurociência já comprovou isso. Quem é grato tem uma saúde emocional muito melhor, tem uma harmonia íntima muito melhor. Então, a gratidão nos ensina a humildade, a gratidão nos dá uma sensação de bem-estar, uma sensação de satisfação, de alegria. Então, a gratidão é tudo de bom. Então, sejamos gratos, porque nós temos muito mais a agradecer do que a reclamar. E pela atenção de todos vocês, gratidão. Que Jesus nos abençoe a todos hoje e sempre. Que assim seja.